Se a sua mente não para, se você tenta descansar, mas os pensamentos continuam voltando, se o medo do que pode acontecer amanhã está tirando a sua paz, então você precisa ouvir isso hoje, porque talvez você esteja tentando resolver tudo sozinho, tentando controlar o futuro, tentando prever o que pode dar errado, tentando se proteger de tudo, mas isso só está te deixando mais cansado. E quanto mais você pensa, mais a ansiedade cresce. Quanto mais você tenta controlar, mais você perde a paz. E chega um ponto em que você não sabe mais como parar. Mas deixa eu te falar algo com sinceridade. Jesus nunca ignorou isso. Ele sabia que a mente humana ficaria sobrecarregada. Ele sabia que o coração iria se preocupar, que o medo iria aparecer, que a ansiedade iria tentar dominar. E mesmo assim, ele deixou ensinamentos claros sobre como vencer isso. Não com fórmulas complicadas, não com regras difíceis, mas com verdades que, se você entender hoje, podem começar a trazer paz dentro de você agora. Talvez você esteja procurando respostas em muitos lugares, mas hoje você vai ouvir o que Jesus disse. E pode ser que uma dessas palavras seja exatamente o que você precisava para encontrar descanso. A primeira coisa que Jesus disse é algo que parece simples, mas que muda tudo quando você entende de verdade. Ele disse em Mateus capítulo 6, versículo 34: Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Pensa nisso por um momento. A maior parte da sua ansiedade não está no agora. Está no que ainda nem aconteceu. Está no medo do futuro, no e se, nas possibilidades que a sua mente cria o tempo todo. E você começa a sofrer por coisas que ainda nem existem. Jesus não disse isso porque o amanhã não importa. Ele disse isso porque você não foi feito para carregar o peso de um dia que ainda não chegou. Quando você tenta viver o hoje e o amanhã ao mesmo tempo, a sua mente entra em sobrecarga. Você perde a paz de agora tentando resolver um problema que ainda nem existe. E talvez hoje você esteja exatamente assim, pensando no que pode dar errado, tentando se preparar para tudo, imaginando cenários que só aumentam o medo. Mas Jesus te chama de volta para o presente, para esse momento. Porque é aqui que você consegue respirar, é aqui que você consegue confiar, é aqui que Deus está cuidando de você. O amanhã ainda não chegou, mas Deus já está lá. E você não precisa carregar hoje o peso de um dia que ainda nem começou. A segunda coisa que Jesus disse toca exatamente no lugar onde a ansiedade mais cresce, o coração. Ele disse em João capítulo 14, versículo 1, Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Percebe que ele não está falando da sua situação. Ele está falando do seu coração. Porque a ansiedade não começa fora, ela começa dentro. Ela nasce nos pensamentos, cresce nas emoções e começa a tomar conta de tudo. E quando o coração se agita, tudo fica confuso. O medo aumenta, a insegurança cresce, e você começa a sentir que está perdendo o controle. Mas Jesus não disse para você fingir que está tudo bem. Ele disse para você não deixar o seu coração ser dominado por isso. Existe uma diferença entre sentir medo e ser controlado por ele. Você pode até sentir preocupação. Isso é humano. Mas você não precisa viver dominado por isso. E aqui está o ponto que muda tudo. Jesus não manda você apenas se acalmar. Ele te mostra onde colocar o seu coração. Crer em Deus. Confiar em Jesus. Porque quando você tira o foco do problema e coloca em quem está acima de tudo, o coração começa a desacelerar. Não porque tudo se resolveu, mas porque você sabe que não está sozinho. E quando o coração encontra um lugar seguro, a ansiedade perde força. A terceira coisa que Jesus disse vai contra tudo que a ansiedade te ensina a fazer. Ele disse em Mateus capítulo 11, versículo 28, Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Percebe isso? Ele não chamou pessoas fortes. Ele não chamou quem está bem. Ele chamou quem está cansado, quem está sobrecarregado, quem já tentou de tudo e não conseguiu encontrar descanso. E talvez hoje você esteja assim, cansado de pensar demais, cansado de tentar resolver tudo sozinho, cansado de carregar um peso que parece nunca diminuir.
A ansiedade faz você acreditar que precisa dar conta de tudo, que se você não controlar, tudo vai desmoronar, que você precisa segurar tudo nas suas mãos. Mas Jesus te chama para fazer o contrário. Ele te chama para entregar. Não é desistir da vida, é parar de tentar sustentar tudo sozinho, porque existe um limite para a sua força, mas não existe limite para o cuidado de Deus. E enquanto você tenta carregar tudo, você se esgota. Mas quando você entrega, você começa a descansar. Talvez o que você mais precisa hoje não é de mais esforço. Talvez você só precise soltar e confiar que Deus pode cuidar daquilo que você não consegue. A quarta coisa que Jesus disse revela a raiz de muita ansiedade: a busca por controle. Ele disse em Mateus, capítulo 6, versículo 33: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Percebe o que ele está dizendo? A ansiedade faz você correr atrás de tudo ao mesmo tempo, resolver tudo, garantir tudo, prever tudo. Você tenta organizar a vida inteira antes mesmo de viver o dia, e isso te esgota, porque você está tentando controlar aquilo que não depende só de você. Mas Jesus muda completamente a direção. Ele não diz para você correr atrás de tudo. Ele diz para você focar em uma coisa só: buscar a Deus, colocar Ele em primeiro lugar. Porque quando Deus ocupa o primeiro lugar, o resto começa a se alinhar. Não porque você controlou tudo, mas porque você saiu do centro e colocou Deus no lugar certo. E isso tira um peso enorme de você, porque você entende que não precisa resolver tudo hoje, não precisa ter todas as respostas, não precisa controlar cada detalhe da sua vida. Você só precisa caminhar com Deus, um dia de cada vez. E aquilo que você não consegue organizar, Deus cuida. E quando você entende isso, a ansiedade começa a perder o controle que tinha sobre você. A quinta coisa que Jesus disse é uma das frases mais repetidas na Bíblia. E não é por acaso. Ele disse: não temas. Em Mateus capítulo 10, versículo 31, ele afirma: não temais, pois vocês valem mais do que muitos pardais. Olha a profundidade disso. O medo tenta te convencer de que você está sozinho, de que ninguém está vendo o que você está passando, de que você precisa se defender de tudo porque ninguém vai cuidar de você. Mas Jesus te lembra de algo essencial. Você tem valor para Deus. Ele usa a imagem de um pardal, um pequeno pássaro, algo simples. E ainda assim, Deus cuida dele. Nenhum deles cai sem que Deus saiba. Agora pensa em você. Você não é invisível. Você não foi esquecido. Você não está perdido no meio do mundo sem direção. Deus conhece você. Conhece sua história, suas dores, seus medos, suas preocupações. E continua cuidando de você, mesmo quando você não percebe. O medo cresce quando você se sente sozinho. Mas quando você entende que Deus está presente, algo muda. Você não precisa viver em alerta o tempo todo. Não precisa imaginar o pior cenário. Não precisa carregar esse peso sozinho, porque existe alguém cuidando de você, mesmo agora. E quando essa verdade entra no seu coração, o medo perde força. A sexta coisa que Jesus disse vai direto ao ponto daquilo que a ansiedade mais rouba de você: a paz. Ele disse em João capítulo 14, versículo 27, Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Percebe que ele fala de uma paz diferente, porque o mundo te oferece uma paz que depende de tudo dar certo. Se está tudo bem, você fica em paz. Se algo sai do controle, a paz desaparece. Mas a paz que Jesus oferece não funciona assim. Ela não depende das circunstâncias. Ela não depende de você ter todas as respostas. Ela não depende de um futuro garantido. Ela vem de dentro. É uma paz que permanece mesmo quando as coisas não estão resolvidas. É uma tranquilidade que não faz sentido para a mente, mas que acalma o coração. Talvez você esteja esperando que tudo se organize para então ficar em paz. Mas Jesus te oferece paz antes mesmo de tudo se resolver. E isso muda tudo. Porque você para de viver reagindo aos problemas.
e começa a viver sustentado por algo maior. Mesmo em meio à incerteza, existe uma paz disponível para você agora. E quando você recebe essa paz, a ansiedade perde o controle que tinha sobre você. A sétima coisa que Jesus disse é o que sustenta todas as outras. Ele disse em Mateus capítulo 28, versículo 20: Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso muda completamente a forma como você enfrenta a ansiedade e o medo, porque no fundo, o que mais pesa não são apenas os problemas, é a sensação de estar sozinho diante deles. É quando você pensa que precisa resolver tudo por conta própria, que ninguém entende o que você está passando, que você precisa ser forte o tempo todo. Mas Jesus deixa claro, você não está sozinho, nem nos dias bons, nem nos dias difíceis, nem nos momentos em que você sente que está perdendo o controle. Ele está com você. Mesmo quando você não sente, mesmo quando a sua mente está confusa, mesmo quando tudo parece silencioso, e talvez você esteja esperando um sinal, uma prova, algo que te faça sentir essa presença de forma clara. Mas a presença de Deus não depende do que você sente. Ela depende daquilo que Ele prometeu. E Ele prometeu estar com você todos os dias. Isso significa que você não precisa enfrentar o medo sozinho. Não precisa carregar a ansiedade sozinho. Não precisa encontrar todas as respostas antes de seguir, porque Deus está caminhando com você. E quando você entende isso, algo dentro de você se acalma, porque você sabe que, aconteça o que acontecer, você não está mais sozinho. Agora, por um momento, para tudo. Talvez você ouviu essas palavras, entendeu cada uma delas, mas ainda sente o peso dentro de você. Ainda sente a ansiedade tentando voltar, o medo querendo tomar espaço. E isso é normal, porque não é sobre ouvir uma mensagem e tudo desaparecer de uma vez. É sobre começar um processo, e esse processo começa com uma decisão simples: não tentar resolver tudo agora, só parar, respirar e entregar. Talvez você esteja acostumado a pensar sem parar, a tentar controlar tudo, a buscar respostas o tempo inteiro. Mas hoje, por alguns instantes, você pode fazer diferente. Fecha os olhos por um momento, respira fundo e fala com Deus do seu jeito, sem palavras bonitas, sem tentar impressionar, só sendo sincero. Deus, eu estou cansado, eu não estou conseguindo sozinho, eu preciso da sua paz. Só isso já é suficiente. Porque Deus não está esperando perfeição, Ele está esperando um coração aberto. E quando você faz isso, algo começa a acontecer dentro de você. Talvez não de forma imediata, talvez não como você imaginava, mas começa. Uma paz leve, um alívio, uma sensação de que você não está mais carregando tudo sozinho. E isso já muda tudo. Se você chegou até aqui, existe um motivo. Talvez você tenha começado esse vídeo apenas por curiosidade, ou porque estava procurando alguma resposta. Mas agora você percebe que não foi só mais um vídeo. Algo falou com você. Talvez uma frase, um pensamento, uma sensação de paz que você não sentia há algum tempo. E isso não é por acaso, porque quando você ouve a verdade, algo dentro de você reconhece. Agora, você não precisa sair daqui tentando mudar tudo de uma vez. Não precisa resolver toda a sua vida hoje. Só precisa dar um passo. Um passo simples, mas sincero. Escolher confiar mais em Deus do que nos seus medos. Escolher entregar, mesmo sem entender tudo. Escolher caminhar, mesmo com dúvidas. É assim que a paz começa. Não quando tudo está resolvido, mas quando você decide não caminhar sozinho. Se essa mensagem falou com você, escreve nos comentários: eu confio em Deus. Não como um hábito, mas como uma decisão. Isso ajuda essa palavra a alcançar outras pessoas que também estão lutando em silêncio com ansiedade e medo. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso hoje, compartilha esse vídeo. Às vezes, uma simples mensagem pode mudar o dia de alguém, ou até a vida. E nunca esqueça disso. Você não está sozinho. Deus está com você, hoje e todos os dias.